Olá, alunos da Escola Valadares e Bucão. Infelizmente, eu não pude estar aí com vocês pessoalmente, mas eu estou aqui e de coração eu vou ficar junto com vocês. Sei que vocês leram e discutiram os meus 2 livros, o Alguém Muito Especial e Onde Andará a Alegria. Alguém Muito Especial é um livro realmente diferente na minha vida, porque foi meu primeiro livro infantil. Foi quando eu descobri que eu podia conversar com as crianças, que eu tinha uma linguagem que era comum a nós. E aí eu descobri que era isso que eu queria fazer na vida, conversar com as crianças, contar histórias, inventar histórias para vocês. Eu tenho um carinho muito especial por esse livro, porque além de ser o primeiro, ele está na 30ª edição agora. Ele tem caminhado sozinho, ele caminha de uma forma muito bonita e o tema também me emociona, porque é a história de um menino com síndrome de Down. Vocês vão me perguntar por que que eu escolhi esse tema, por que que eu escrevi sobre síndrome de Down. Todo mundo nas escolas pergunta, você tem filhos ou parentes com síndrome de Down? Não. Não tive, não tenho, mas eu tenho um carinho muito especial com essas crianças que têm um cromossomo a mais. Eles me atraem particularmente. E eu gosto muito de falar daquilo que é chamado o diferente. Porque, graças a Deus, existem diversas raças, diversas línguas, diversos tipos humanos. E a criança com síndrome de Down é um diferente, mas ele é diferente só na manifestação física. Ele tem capacidade de aprender, ele tem capacidade de amar, ele tem capacidade de se integrar à sociedade. E é isso que eu quero que todo mundo entenda. Que por mais diferente que os seres humanos sejam, mesmo que eles sejam portadores de deficiências ou de diferenças, porque nem sempre essas diferenças são deficiências, eles têm o direito de serem acolhidos, de viver, de serem integrados à sociedade. Isso se chama inclusão. E a gente tem que aprender a incluir todos, por mais diferentes que eles sejam. E se vocês tiverem no grupo de vocês, na classe de vocês, um menino ou uma menina com síndrome de Down, às vezes é preciso só um pouco mais de paciência para que eles entendam e sejam entendidos. Mas no momento em que isso acontece, eles têm lindas respostas para dar para todos nós. Existem 2 pontos que me atraem, que é a infância, porque eu, apesar de ter crescido, eu continuo tendo uma alma de criança. Por isso eu escrevo para criança. Eu sinto como criança, eu tenho a percepção da criança e talvez, sendo assim, eu consiga me fazer entender por vocês. Onde Andará a Alegria foi o 2º livro que eu publiquei pela Moderna e o 2º livro que eu publiquei. Hoje em dia eu já tenho 25 publicados. E eu quis falar de uma coisa que eu acho muito bonito, que é a infância e a velhice. E o quanto esses 2 extremos da vida, o começo e o fim, eles podem se unir. E o quanto pode ser verdadeiro uma amizade entre uma criança e um velho. As pessoas dizem que os velhos, eles voltam a ser crianças. Eu acho que todo mundo teria que ter essa capacidade de voltar a ser criança a qualquer altura da vida. E a alegria, que é uma fábula, que é Onde Andará a Alegria, é uma história muito bonitinha entre uma relação de amor e amizade entre uma criança e um velho. Todo mundo diz que os velhos voltam a ser crianças. Eu acho e eu procuro nunca deixar minha criança adormecida. Eu sou criança o tempo todo, 24 horas por dia. Por isso, eu consigo me relacionar com vocês, escrever para vocês e sentir parecido com vocês. E essa é uma história que me emociona. Eu lembro quando eu escrevi, eu chorei muito, que é a história da alegria e o seu amigo, que é um senhor. E foi muito curioso, porque quando eu vi o livro, eu escrevi a história e mandei para a Moderna. Quando eu vi o livro impresso, quando eu vi a ilustração, a alegria era muito parecida comigo quando criança.
uma menina loirinha, magrinha, olhuda e com o joelho sempre machucado de quedas de bicicleta e tal. Eu fiquei impressionada, porque ela era parecida comigo, ela é parecida comigo. E eu acho que eu tenho muito dela também. E acho que isso, o que esse livro, essa história procura mostrar, é que esses encontros devem acontecer. Todo mundo tem um avô, um tio, uma avó, e é muito importante aprender com os mais velhos, ouvir os mais velhos, conversar com eles. A gente tem que aprender a valorizar o idoso e extrair deles as histórias, o que eles têm para nos contar. Eu, quando era pequena, adorava sentar no colo da minha avó, numa cadeira de balanço, que hoje em dia é minha e que era dela, e ficava horas sentada no colo dela, ouvindo as histórias, ouvindo quando ela era pequena, como era o mundo, como o mundo era diferente do nosso hoje em dia. Então, a alegria resgata um pouco esse contato entre a criança e o idoso. E é uma história muito bonita da gente nunca perder a esperança, porque até hoje ele espera a volta da alegria. E a alegria está dentro da gente, a gente sempre pode ir em busca desse sentimento. Eu espero que vocês tenham gostado.